Bom dia, todas e todos. Eu hoje venho aqui para falar sobre a teoria da bifurcação. A teoria da bifurcação é uma tese que eu estou desenvolvendo. Ela surgiu a partir dos meus estudos no doutorado sobre inteligência espiritual e também sobre a cultura e as religiões de matriz africana. E outras religiões também, porque eu acabei nesse processo fazendo também um mestrado em ciência das religiões. A teoria da bifurcação é uma maneira de trabalhar a inteligência espiritual. Claro que eu estou desenvolvendo isso, né? E é um chamado, é um convite, né? A sair da zona de conforto e ir até a bifurcação. A bifurcação não é a zona de conforto. A bifurcação, a partir do momento que você a constrói no seu pensamento, no seu interior, na sua consciência, a sua bifurcação, ela passa a ser um ambiente onde você vai estar confortável. Você precisa estar confortável. Então você vai mentalizar, a sua bifurcação, você vai trazer para a sua consciência, vai construir essa bifurcação, seja lá onde for, seja uma que você já conheça, seja uma que você já frequente, que você vá de vez em quando, ou seja, simplesmente seja uma que você desenhe, que você crie, né? Aí você vai escolher um lugar nessa bifurcação, um lugar tranquilo, um lugar gostoso, onde você fique confortável e você vai se sentar ali, ou deitar, ou se recostar numa árvore, num tronco, num galho, como você se sentir melhor, deitar na relva, enfim. E você vai estar confortável para olhar todos os caminhos, todas as direções, todas as oportunidades, todas as possibilidades que se colocam à sua frente. Eu chamo isso também de reinventar-se. Naquele momento mais difícil, naquele momento mais complicado, quando você pensa que nada mais você tem por fazer, é lá, na bifurcação, que você vai buscar esse conforto dentro de você mesma. Aquele momento que você tira para estar consigo. Hoje em dia, é muito difícil as pessoas ficarem só. Ninguém gosta de ficar só. Eu hoje vivo só, tenho inúmeros problemas, como todas as pessoas, sou um ser humano, claro, né? Estou passando por uma situação, num momento um pouco complicada, de mudança, de ter que mudar para um outro lugar, enfim. E o que me ajuda a não cair é essa bifurcação que eu consegui construir na minha consciência, no meu eu interior, no meu subjetivo. Quando eu comecei a sair da depressão, quando você entra, por exemplo, eu estive em depressão recentemente, né? Ainda tenho depressão, uma doença que você tem e você vai viver com ela, né? Mas às vezes acontece de você cair. E eu estive por 2 meses bastante abatida, né? E agora eu estou vibrando novamente, né? E esse vibrar para mim é de suma importância, porque é esse vibrar que faz com que eu tome as rédeas da minha vida, né? Também entendo que a minha relação com o mundo espiritual, a minha inteligência espiritual, que eu desenvolvo, que eu corro atrás todos os dias para me tornar um ser humano melhor, não que eu me torne. Nesse processo
Eu já cometi erros gravíssimos, que nem eu acreditava que era capaz. Mas a minha inteligência espiritual me leva à bifurcação. Faz com que eu lute, faz com que eu tenha... Ela é, na verdade, eu não gosto de usar o termo arma por conta dessa questão toda no Brasil hoje de armamentícia, né? De louvor e de cultura às armas, enfim. Mas também arma é um termo de estar munido de algo para se defender, né? Ou para se proteger. E a bifurcação, nesse contexto, eu vou procurar ainda uma palavra diferente, mas né, um elemento, ok, que me ajuda a ter essa compreensão daquele todo do que está à minha frente. E como ser humano, eu sigo errando, eu sigo cometendo falhas, pequenas falhas e grandes falhas. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que é muito importante, que quando nós entramos num processo que a gente alcança um grau, né, já meio mais elevado de desenvolvimento da inteligência espiritual, que não está conectada nem à religião, embora eu seja uma pessoa que tenha uma crença religiosa, nem a crença e nem a fé, ela é sua. É a sua verdade, mas não é aquela verdade que você vai impor ao outro, a outra pessoa. É aquela verdade que é sua. E que por mais que você cometa erros, por mais que você se equivoque às vezes, né, você tem essa verdade. E essa verdade, na verdade, vai fazer com que você saiba o momento de tomar as decisões. Essa verdade que está dentro de você, e ela não é absoluta, mas ela é sua. Essa verdade que está embutida na inteligência espiritual é uma verdade que muda, mas muda porque eu tomo consciência de determinadas coisas. Quando eu olho no espelho e digo, nossa, eu sou uma boa pessoa, eu sou um ser humano que ajuda os outros, eu sou uma pessoa que gosto de fazer o bem. E de repente você se pega cometendo um erro crato. Você se pega cometendo um erro que atinge diretamente pessoas que você ama, pessoas que você tanto ama. E que você jamais pensou em machucar. Nesse momento é que essa sua verdade começa a tomar outra forma. Então é na bifurcação que eu consigo fazer isso. Quando eu estou cercada de pessoas o tempo todo, eu trabalho a semana toda, né? Estou cercada de amigos, de colegas de trabalho, nem sempre colegas de trabalho são amigos, mas são colegas de trabalho com quem eu divido grande parte dos meus dias, né? Da minha vida. Eu não estou só, e eu não tenho tempo, né? Por exemplo, um vídeo desse aqui, que deve passar, não sei, de uns 15, chegar uns 20 minutos, eu não tenho tempo de ver, tá? Mas, por exemplo, aquele momento em que você está no seu carro, indo para o trabalho, se dirigindo ou no ônibus, ou no metrô, ou no trem, né? No comboio, no autocarro, no táxi, no Uber. Você pode colocar o seu fone de ouvidos, pegar o seu telemóvel, o seu celular, e você pode ver, dá tempo de ouvir algumas coisas assim. Mas você está a semana inteira ali envolvida naquele trabalho, naquela correria, né? Você não está em condições de olhar para dentro de si. É difícil, porque você é cobrada. Às vezes você tem uma chefia, uma coordenação, daquelas que não têm humanidade ou que acha que a condição de chefe, de coordenador,
daquela equipe ou daquele grupo, é o poder absoluto, quando isso não é verdade. Daí chega o final de semana, você tem medo de você, medo de se encarar, medo de se olhar. Então, ou você convida um monte de amigos para vir para sua casa e passa o dia inteiro e o final de semana inteiro envolvida em alguma atividade, né? Não que não seja interessante fazer festas, convidar amigos, cantar, fazer um churrasco, né? Mas isso não é todo final de semana, não é todo feriado. Vai chegar aquele final de semana, aquele feriado prolongado, que talvez o melhor que você faça é se isolar no seu mundo. A solidão, ela não é uma inimiga. A solidão é a nossa amiga mais fiel. A solidão é que faz com que a gente reflita. Faz com que nós reflitamos sobre as nossas posturas, sobre nós mesmas. E quando eu estou só, diante do espelho da vida, eu consigo olhar para dentro de mim. E olhar para dentro de mim é fundamental. Mas eu sozinha, sem ter que perguntar para ninguém: o que você acha de mim, fulano? Não. É o que eu acho de mim, o que eu penso de mim, o que eu conheço de mim. Quem eu sou? Então a teoria da bifurcação, ela tem o objetivo de fazer isso, mas ela só funciona se você, de fato, for sozinha para a bifurcação. Pensando que na bifurcação, na sua bifurcação, aquela que você vai naquele momento, porque ela pode mudar também, você pode evoluir, você pode tomar uma direção naquela bifurcação e de repente você vai encontrar outra, porque sempre terá uma bifurcação à frente. Que bom! Assim eu posso me colocar numa posição confortável e esperar, dar um tempo, pensar para tomar uma decisão com um pouco mais de clareza. E nem sempre vai ser a certa. Mas lá nessa bifurcação estão aquelas pessoas que têm a mão estendida, que passaram por um processo de esvaziar as mãos, mãos vazias. Lavar as mãos, mãos limpas. E estender a mão. Quem estende a mão jamais recolhe, a não ser que você pegue. Então, nessa bifurcação, estão lá aquela pessoa que você mais confia, que você olha e diz: nossa, essa pessoa realmente tem algo a me dizer. Na bifurcação estão os seus mentores espirituais, os seus guias, que é a sua própria consciência. Os seus orixás, quando você é de uma religião de matriz africana como eu, né? As suas entidades, quando você é de Umbanda, os seus santos, quando você é cristão, ou Deus, quando você você é de uma religião que não cultua, que não cultua santos. Nessa bifurcação, ela pode ter dois caminhos, ela às vezes é em Y, em X, em T, enfim, às vezes é em M, às vezes é um polvo de tantas pernas que ela tem. E quanto mais perna tem a bifurcação, mais dificuldade eu terei de tomar, de decidir para que lado eu vou. Essa bifurcação, ela é a representação fiel
daquele momento que você está passando. Sendo esta bifurcação a representação fiel do momento que você está vivendo, ela vai ter a quantidade de opções que você vê, de acordo com o tamanho do monstro que está te assombrando. Ela pode ter uma só e você pensar se vale a pena seguir por ela ou não. Ela pode ter 2, 3, 10, 100, quantas forem necessárias para desenhar na sua consciência a situação que você está passando e qual caminho você vai tomar. Pode ser que chegue alguém ali e diga para você, olha, o melhor caminho é esse, é o que eu sigo. Você vai ouvir essa pessoa? Depende, você pode. Mas a decisão precisa ser sua. Não é porque a pessoa disse que aquele caminho é bom, foi bom para ela ou é bom para ela, que vai ser bom para você. Porque daí, quando você faz isso, você volta à zona de conforto. É confortável quando nós nos sentimos seguras a partir da opinião do outro. A bifurcação exige que eu tome as minhas decisões, que eu tenha a minha opinião, que eu tenha a minha verdade. Quando eu estou na bifurcação, eu não estou procrastinando, eu não estou matando tempo, eu não estou fugindo da realidade. Ou qualquer outra coisa que passe pela sua cabeça nesse momento. Quando eu estou na bifurcação, eu estou exatamente fazendo o contrário, o oposto disso. Quando eu estou na bifurcação, eu estou refletindo. Eu não sou cristã, mas a Bíblia tem algumas coisas que são muito importantes na vida da gente. Quem escreveu, quem desenvolveu os livros da Bíblia eram grandes sábios, assim como os grandes filósofos, né, que nós seguimos. Mas veja, por exemplo, quando falam de que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, né, pensando, refletindo, se sentindo humano, sabendo que ele era humano e querendo até voltar atrás, pedindo ao Pai força para enfrentar o que viria pela frente. A bifurcação é esse momento. Por mais que eu saiba, que eu tenha consciência que lá na frente vai ter um buraco que eu vou ter que dar um jeito. Talvez não é tapar, talvez é encarar esse buraco. É encarar essa pedra, esse espinho. E é na bifurcação só que eu vou conseguir fazer, pensar, para tomar a decisão mais correta. A bifurcação também, ela pode ter gavetas. Gavetas que nós mantemos fechadas e que nós vamos colocando coisas e fechando. Coloca outra coisa e fecha, coloca outra coisa e fecha. Imagine agora uma parede enorme, cheia de pequenas gavetas. Muito, muito alta, muito, muito extensa. E são gavetas que você foi fechando a sua vida toda. E às vezes dentro dessa gaveta tem uma coisa muito simples, muito pequena.
que você guardou, mas você precisa abrir essa gaveta e encarar aquilo de frente. Nós voltaremos a falar mais sobre essas gavetas no próximo vídeo. Esse é o primeiro vídeo da teoria da bifurcação que eu estou apresentando a vocês e convido cada um e cada uma a refletir sobre isso. E estou aberta a questionamentos. Pretendo fazer logo mais uma live no YouTube para nós conversarmos diretamente, onde vocês possam fazer perguntas, onde vocês possam colocar os seus pontos de vista, porque essa teoria da bifurcação é do meu processo de desenvolvimento de inteligência espiritual, então ela é a minha verdade. Serve para você? Ela te diz alguma coisa? Eu vou abrir só uma gavetinha das minhas. Ela já foi aberta, né? Mas eu continuo, essa gaveta ainda não está resolvida. Eu era menina, tinha uns... Foi logo que o meu primeiro voto. A primeira vez que eu votei numa eleição, e era eleição municipal, e eu estava em Brasilândia do Sul, que é uma cidade no interior do Paraná, na casa da minha mãe. A casa onde eu nasci. E essa casa existe até hoje, minha irmã mora lá. A mamãe faleceu em 2021. E eu tinha uma professora que eu adorava ela. Eu não me lembro o nome dela. Mas nós éramos muito, muito amigas. E ela morava numa fazenda. E quase todo final de semana, sexta-feira, eu saía, né, fazia magistério, eu saía do colégio e ia com ela e com as outras pessoas para casa dela e ficava lá. Ela era de uma família rica, mas assim, mais né, que tinha bens, tal, nessa pequena colôniazinha que tinha ali nesse lugar, que era uma fazenda. E o pai dela era candidato a vereador na cidade. E ela me pediu para transferir o meu título de eleitor para lá, para votar no pai dela. E como eu adorava ela era uma pessoa que eu gostava muito, acho que ali também até tinha essa questão já da minha homossexualidade, o fato de eu ser lésbica, e eu olhava para aquela mulher, ela era muito bonita, muito querida, muito sensível, e talvez tenha sido uma das minhas primeiras paixões, eu não tenha me dado conta. Mas eu gostava tanto dela que eu falei, claro, e transferi o meu título para lá. E eis que chegou o dia da eleição, e eu fui para lá e votei no pai dela. Na segunda-feira, quando nós voltamos para a aula, ela não olhava na minha cara, não olhava para mim, eu cumprimentei, ela não me cumprimentava, ela fugindo. E daí eu fui falar com ela, eu disse, escuta, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa enquanto eu estive lá na sua casa, né, que te causou esse desconforto e tal, o que está acontecendo? Ela simplesmente olhou para mim e disse o seguinte, olha bem para dentro de você e lembra do que você fez. Você foi para lá, ficou na minha casa, foi recebida, você era tratada como filha. E eu só te pedi uma coisa, para votar no meu pai. E você não votou no meu pai. Então eu disse para ela, não, eu votei no seu pai. Daí ela me disse assim, na zona em que você votou, na sala ali que você votou, só tinha 2 pessoas que votariam no meu pai, que era você e a minha tia, a irmã dele. E meu pai, nessa sessão, só recebeu 1 voto.
Incrível, né? Porque eu votei no pai dela. E eu mantive essa gaveta fechada e mantenho ainda essa gaveta, na expectativa de que um dia, em algum lugar, nós nos encontremos e alguém maior do que nós mostre para ela que o único voto que tinha lá foi dado por mim e não pela tia dela. Entende o que é uma gaveta? Essas são as gavetas que nós temos que ir abrindo na nossa vida. Isso é só um exemplo. Agradeço de coração a sua atenção, o seu tempo e te convido a convidar pessoas a passar esse vídeo para pessoas que você conhece e convidá-las a participar aqui do meu canal, a Fefé Gali, no YouTube, e ajudar para que esse canal atinja cada dia mais pessoas, porque o meu objetivo aqui é discutir, debater aquilo que eu venho acumulando em termos de estudos, de leituras, de buscas, enfim, durante tantos anos. E até mesmo o meu processo de 21 anos, né, de iniciada, não que eu tenha passado 21 anos dentro do Ilha Axé, mas se eu passei 3 anos dentro do Ilha Axé, direto, contando, né, eu tenho a experiência da vivência dentro do Ilha Axé e sei o quanto isso atinge as nossas vidas, positiva ou negativamente, dependendo de como nós nos colocamos diante do sagrado e diante daquelas pessoas que são as pessoas que estão ali, às vezes, ou para nos ajudar, para nos dar a mão, ou para nos humilhar. Isso é muito comum. Peço mais uma vez a bênção dos meus orixás, a bênção dos meus egbons. Egbons são os meus mais velhos. A bênção dos meus aburos. Aburumi, os meus mais novos. E peço a bênção da Mãe Natureza, que ela me ajude e que ela me oriente e que as minhas palavras sejam como o pólen das árvores, das flores, que é a precedência do fruto que é alimento, que a minha palavra seja esse pólen para atingir os corações e atingir as pessoas que se encontram nesse momento precisando ouvir algo diferente e refletir. E te convido, vá à sua bifurcação e não tenha medo. Sempre que você precisar, volte à bifurcação. Mulher, homem, irmão, irmã, volte à sua bifurcação. Um abraço e muito obrigada.